Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do nosso Brasil. Hoje, meus amigos, eu vou falar de um assunto que fica até esquecido na política do Brasil como um todo. Assunto encoberto por problemas também significativos, como as reformas, a questão fiscal do Brasil, as reformas que estão aí andando. Contudo, nós temos um problema o problema maior do Brasil que tem que ser resolvido, que é a questão política. É a reforma política. E dentro da reforma política, eu já falei aqui e vou repetir, nós temos que fazer uma reforma partidária, eu diria radical. Radical porque o poder no Brasil, os governos no Brasil são eleitos através de partidos políticos. São os partidos políticos que governa o Brasil, aquele que ganha as eleições para prefeito, para governador e presidente da República, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, deputados federais e senador. Então são nos partidos políticos. Ninguém no Brasil, é bom que se diga, ninguém no Brasil disputa uma eleição se não for obrigatoriamente por um partido político. Agora nós temos um sistema partidário que eu diria o pior do mundo. O pior do mundo porque nós temos quase 40 partidos. E os governos têm que governar com esses partidos políticos nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Assembleia Distrital do Distrito Federal e no Congresso Nacional. O presidente da República, esse sim é o principal, tem que governar com quase 40 partidos. Minha gente. E no Brasil fizeram uma coisa terrível, muito desumana para com o povo brasileiro, que foi a criação bilionária do fundo partidário e do fundo eleitoral. Dois fundos, minha gente, bilionário para sustentar partidos políticos e seus candidatos. Dois fundos, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Eu sei que estou dizendo, minha gente, eu sou pós-graduado em Direito Eleitoral, sou especializado na matéria e digo para vocês aqui no Brasil que esses fundos são, acima de tudo, uma malandragem. Uma malandragem política muito grande, meus irmãos, porque o financiamento público de campanha e partidário foi criado para baratear o custo de campanhas. Mas pelo visto piorou, as campanhas continuam caríssimas. Vejam bem o tanto que havia de exagero para o financiamento de campanhas. O presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha para presidente da República com recursos mínimos e foi eleito. Então não é necessário você gastar milhões e milhões em campanhas para deputado, para senador, para governador e até mesmo para presidente da República. A campanha do presidente Jair Bolsonaro foi um espelho, foi um exemplo para essa situação. O
Brasil não precisa, o povo brasileiro não precisa jogar bilhões para financiar partidos e para financiar campanhas eleitorais. 2 fundos, eu repito, 2 fundos. 2 fundos e nada prático para o povo brasileiro. Eu digo que já pertenci à comissão executiva de zonais de partido, regionais e nacionais. Quem quiser pode puxar aí na internet. Gregório de Souza Rabelo Neto. Aqui em Brasília eu fui um dos pioneiros que lutei pela emancipação política do Distrito Federal. Então eu conheço o sistema partidário brasileiro a fundo. Me especializei como advogado nessa área. E me entristece muito ver que, com a desculpa de baratear campanhas eleitorais e financiamento de partidos, querendo assim, dizem, evitar a corrupção, criaram aí dezenas de partidos para chantagear o governo, em busca de benesses do governo, isso além dos fundos. Vejam bem que a classe política brasileira não tem limite. Não tem limite. Eles querem mesmo é o cofre total do Brasil para si e para seus apaniguados. Vejam bem, eu gostaria que tivesse alguns curiosos e que verificasse quem são as pessoas que são empregadas dentro desses partidos, na Comissão Executiva Municipal, na Comissão Executiva Estadual, na Comissão Executiva Nacional. Veja, eu adianto aqui, sem medo de errar, que lá está o pai do líder político, o filho, o sobrinho, a nora, um capacho mesmo ali de perto, que segura o saco com a mão forte do líder. É isso aí. Outra coisa que eu levanto aqui, os partidos políticos em si mesmo negam a democracia. Negam a democracia, porque não fazem mais eleições para diretórios municipais, regionais e nacionais. Não fazem. Eles repetem as comissões executivas, chamam de provisória, e quando vão fazer uma dita eleição é um simulacro. É um simulacro porque eles estão seguros. Eles estão seguros nas comissões executivas que mandam no partido. Não soltam porque o fundo partidário é riquíssimo. E mais rico ainda, minha gente, é o fundo de financiamento eleitorais. 2 fundos inúteis para o povo brasileiro da forma que é. Eu digo que só o fundo eleitoral, com 1/3 ou menos dos recursos que existem, seria o suficiente para financiar as eleições e os próprios partidos. Por que 2 fundos? São 2 oportunidades de subtrair, de roubar do povo brasileiro. Meus amigos, então, o povo brasileiro, a mídia brasileira, está colocando o povo brasileiro a olhar o continente e não observar o conteúdo. Essa é a realidade. O miolo, o núcleo duro da política brasileira, minha gente, é podre. É podre. E a caatinga exala a milhares de quilômetros. O Brasil, a política brasileira e os políticos brasileiros
são rejeitados aí fora, são considerados corruptos, são considerados inadequados para um país como o Brasil. Por isso, minha gente, eu aqui afirmo, reforma partidária com no máximo 5 partidos. Eu vou dizer aqui como seriam esses partidos. Um partido de esquerda, um partido de direita, um partido de centro em si, um partido de centro-esquerda e um partido de esquerda. 5 partidos. Vou repetir. Um de direita, um de centro-direita, um de centro, um de esquerda, outro de centro-esquerda. 5 partidos no máximo. E diminuir assim em torno de 80% as verbas do fundo partidário, do fundo eleitoral. E com a extinção, olha minha gente, no Brasil, partido político é entidade privada, não é pública. Não pode ser financiado pelo setor público. Não pode. Não pode entrar dinheiro público em instituições privadas. Então tem que acabar com o fundo partidário. Deixar só o eleitoral com menos da metade do dinheiro que vai para as mãos dos candidatos. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que olhar o conteúdo, o núcleo das coisas que existem no Brasil. Não podemos, a mídia nociva, ela faz tudo para que o povo brasileiro ande na superficialidade. E não entenda, na verdade, o que existe. Não falam da reforma partidária, do número exagerado de partidos políticos. Meus amigos, eu estou me adiantando aqui para falar isso. Eu tenho falado nessa tribuna aqui, por exemplo, há quase 2 anos atrás, do Pacto Federativo. Ninguém deu importância ao que eu falei aqui, porque quem sou eu? Um cidadão comum. Mas um cidadão comum que estuda, que observa e que não é alienado. Eu tenho a minha própria opinião, por isso que eu estou falando aqui, e outras coisas vocês possam perceber. A minha mídia não tem, a tribuna política não tem sido tão visitada, né? Porque aqui eu não estou colocando imoralidade, não estou colocando coisa supérflua. Se tivesse, era milhões. Se tivesse uma dessas periguetes balançando para lá e para cá, seria uma assistência daquelas máximas. Se eu estivesse falando aqui idiotice e besteira. Mas eu estou falando da reforma partidária. Eu falo dos problemas do Nordeste, eu falo dos problemas da Amazônia. Eu falo dos problemas sociais crônicos do Brasil. Eu falo que o político brasileiro não tem sensibilidade. O político brasileiro é cordial para falar, até para atender algumas pessoas, mas é cruel na sua ação. É cruel não ver efetivamente que a vida não é perene, a vida aqui na Terra não é eterna. E que nós temos que ser solidários uns com os outros. Não adianta esse egoísmo social, esse egoísmo político aqui do Brasil. Para quê? Veja onde é que estão muitos próceres da política brasileira e da política internacional. A velha guarda quase toda já foi e a nova irá no momento certo. Então, chega-se aqui nesse mundo sem nada e volta-se para o mundo de onde viemos sem nada também.
O homem tem que trabalhar pelo homem aqui na terra. Essa é a realidade. Tem que trabalhar uns pelos outros. Mas no Brasil a concentração de renda, que é outro vício imoral, é uma das piores do mundo, meus amigos e minhas amigas. Como consertar esse país? O presidente Jair Bolsonaro tem feito muito para equacionar os problemas no Brasil, mas a perseguição a ele é muito grande, porque justamente ele quer fazer a coisa certa. E a escória brasileira, que chamam de elite, acostumada a beber no canudinho o sangue do povo brasileiro, não aceita que sejam feitas mudanças fundamentais, mudanças estruturais, para que o povo também participe da riqueza nacional. Não se pode conceber que o Brasil hoje, a oitava economia do mundo, tenha seu povo pior do que o povo da Guiné-Bissau, um dos mais pobres do mundo. Não pode se conceber que o Brasil tem um sistema de educação, um dos piores do mundo, sendo uma das maiores riquezas do mundo. Isso é safadeza. Isso é malvadeza. Isso é ridículo. Porque a escória brasileira, que chamam de elite, sentada em cima dos bilhões do dinheiro da nação, tripudiam, brigam até pelas cotas necessárias ao povo afro. Esses imorais questionam e brigam por mesquinharia, por egoísmo. Essa é a verdade. Então, meus amigos, temos que fazer. Temos que fazer a reforma partidária. Eu digo que se fizermos na reforma política, somente a reforma partidária, de forma correta, com no máximo esses 5 partidos que falei, já estamos adiantando ao Brasil muitos e muitos anos, mais do que 50 anos em 5, como fez o estadista Juscelino Kubitschek. Então a vida pública, meus amigos, tem que ser levada a sério. A vida pública tem que ser levada a sério. Agora você vê, a maioria dos políticos brasileiros já entram com o binóculo focado no cofre brasileiro, no cofre da nação brasileira, no dinheiro do povo. São muito cruéis, são muitos insensatos, criados e gerados no sistema de exploração muito cruel, como foi e é aqui no Brasil. Os exploradores portugueses, ingleses, estadunidenses, têm aqui no Brasil seus capatazes, aqueles que falam por eles, aqueles que ajudam a explorar o povo brasileiro a troco de nada, para que o nosso ouro, antigamente era o ouro mesmo, o metal, ouro que foi roubado e levado para o exterior, e hoje o ouro que eles levam daqui para fora são os lucros exorbitantes dos juros, o suor do povo brasileiro. São os capatazes, são a escória que conduz e dirige esse país
contra o nosso povo, contra a massa, contra o povo que produz, contra o povo que faz. Contra o povo que faz, existe uma engenharia malévola contra a nossa gente. Isso para dizer o menos. Meus amigos e minhas amigas, então nós temos que olhar para o Brasil assim, para o conteúdo, para o que existe, não só para o continente, aquela modulagem que fazem dos supostos interesses do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa participar, precisa comer direito, morar direito, ter boa saúde, boa educação, boa segurança, boa infraestrutura básica, pelo menos. Meus amigos e minhas amigas, aqui eu não estou brincando nessa tribuna política. Aqui eu trago interesses. Falo de interesses reais do Brasil. Falo com consciência, falo com conhecimento, porque tenho uma vida dedicada ao serviço público brasileiro. E conheço o Brasil como poucas pessoas conhecem. Então, eu tenho autoridade aqui, no palanque dessa tribuna política, no palanque da tribuna política, e sobre o conhecimento que detenho sobre as coisas do Brasil. Eu tenho falado aqui sobre essa questão partidária. E vou continuar falando. Tenho certeza que algum dia alguém vai ouvir e vai aplaudir essas palavras que digo, porque elas são verdadeiras, elas são da essência da nossa convivência, elas são da essência do que existe de fato e real. Essas coisas fazem parte da Constituição Real do Brasil. Da Constituição Real. A Constituição de papel está lá com sua força normativa, que tem ajudado muito. Mas a Constituição Real do Brasil é a concentração exagerada, é a concentração criminosa de renda, e que nós só vamos resolver com as reformas próprias depois que fizermos a reforma política. Nós não temos outro caminho para a saída do Brasil dessa crise. Estamos fazendo reforma da Previdência, tributária, etc. Outras reformas que virão. Mas se não fizermos a reforma partidária para consertar a forma de governar do Brasil, se não fizermos, de nada adianta as outras reformas, porque os vícios continuam. Eu falei aqui que o toma lá da cá, tanto criticado, iria voltar. E voltou, tá aí. Porque no sistema isso aí não é fraqueza do governo, do presidente Jair Bolsonaro. É porque no sistema que temos, não tem jeito, tem que negociar. Tem que entregar uma parte, um pedaço enorme do bolo para os abutres. No Brasil, a maioria dos políticos são abutres. A maioria. Então, minha gente, a reforma partidária é fundamental para 5 partidos políticos. É isso que nós precisamos. 5 partidos políticos no máximo. E acabar, já de agora mesmo, com o fundo partidário. Partido político é entidade
particular, de interesse particular, o partido em si. Depois que ele se elege, depois que é assim, as eleições, o candidato eleito, aí sim, a natureza passa a ser pouco da ação daquele agente. Mas, como já disse, o governo brasileiro é feito, é constituído através das eleições. E eleições são feitas através de partidos políticos. Ninguém no Brasil se elege com candidatura avulsa. Tem que ser através de um partido político. E essa candidatura é para governos, parlamentos. Então tem que ser muito mais republicana a ação desses partidos. Não pode ser esses quase 40 partidos que nós temos, todos eles em busca do fundo partidário e do fundo eleitoral. Minha gente, isso é uma vergonha. Usaram a questão do financiamento particular de campanha, dizendo que tinha caixa 2, 3, 4, 5 e até sei lá quantos. Usaram para instituir no Brasil um sistema pior ainda do que nós tínhamos antes. Não se concebe os bilhões que são destinados ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Nós brasileiros estamos sendo manipulados e não reagimos. Minha gente, isso é uma vergonha. E o Brasil já tem maturidade para reagir. O Brasil já tem maturidade para reagir. Por que vamos admitir esse fundo corrupto partidário e esse fundo corrupto eleitoral? Então, se isso está acontecendo, nós brasileiros também temos culpa porque não reagimos. Não podemos reclamar ninguém, não temos a quem reclamar. Meus amigos e minhas amigas, então, hoje a minha fala aqui foi para falar da necessidade da reforma política, com ênfase na reforma partidária, para deixar o Brasil com no máximo 5 partidos. E relembro aqui que a democracia americana mais sólida do mundo tem 2 partidos. 2 partidos no parlamento. E só 2 partidos entram na Casa Branca. Um revezando com o outro quando muito. É por isso que a longevidade da democracia deles é a maior do mundo. E a Constituição deles, desde que foi feita, é a mesma, há mais de 200 anos. Meus amigos e minhas amigas, copiamos tanto aqui no Brasil, por que não copiamos as coisas boas? Copiamos só as ruins. Meus amigos, hoje eu vim aqui para falar dessa situação. Fico por aqui com a graça de Deus. Retornarei em outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.